Chegamos! Muito boa noite, está começando o Canelada na Rádio Jovem Pan, também no canal do YouTube Jovem Pan Esportes. O São Paulo começa a sua trajetória na Libertadores da América 2024 com derrota, hein? Com derrota fora de casa para o Tajeres, 2 para o Tajeres, 1 para o São Paulo. Primeiro tempo foi um jogo bem difícil de se assistir, né? Um show de horrores na primeira etapa, mas até que o jogo ficou mais animado no segundo tempo. Tajeres 2, São Paulo 1 na estreia do tricolor paulista pela Libertadores da América. Muita pressão em cima do comandante Thiago Carpini. O torcedor do São Paulo tá na bronca. Colocou o Rames para jogar finalmente, mas ainda assim o desempenho não convenceu a torcida do São Paulo. A gente abre o Canelada da Jovem Pan. Eu estou nessa com o Fábio Piperno, com o Bruno Prado, com o José Manuel de Barros. Piperno, qual a avaliação dessa derrota do São Paulo? O que você achou do jogo? Tajeres 2, São Paulo 1 em Córdoba. Piperno. Boa noite, Pedro. Um abraço a todos, Zé Manuel. Olha, foi um jogo muito complicado para o São Paulo, porque deu tudo errado, né? O São Paulo não fazia um grande primeiro tempo, mas veja, perder 3 jogadores por contusão na primeira metade do jogo também é algo anormal. E é óbvio que isso atrapalha e prejudica demais o trabalho do treinador. Então também, veja, a torcida de São Paulo hoje tem que dar um desconto aí nessa saraivada de críticas que a gente tem visto nas redes sociais, críticas endereçadas aí, principalmente ao técnico Carpini, e até a bancada São Paulina aqui da Jovem Pan, furiosa com ele. Mas tem coisa que o treinador não tem como evitar, né? Veja, perder três jogadores, por conta disso, acabar o primeiro tempo com um homem a menos, até porque ele segurou a alteração para fazer no intervalo. Começa o segundo tempo, de cara toma um segundo gol. Então, foi uma jornada muito negativa? Foi. O São Paulo jogou mal na maior parte do tempo. Agora, também hoje deu muita coisa errada, né? Primeiro tempo, como eu disse, não foi assim aquela coisa, o jogo. Aliás, o Carpini que viveu uma situação inédita na partida de hoje, né? Porque o Rafinha se machucou, aí teve que fazer uma substituição. Lucas se machucou, teve que fazer outra substituição. Aí... O Rato. Foi o terceiro. E aí ficou naquela, vou fazer a terceira parada e aí depois já não consigo mais mexer no time. Eu nunca vi isso. No primeiro tempo eu nunca vi isso. Eu nunca vi essa situação no futebol mundial, não digo nem no futebol sul-americano, eu nunca vi essa situação no futebol mundial, que o Carpini viveu hoje. E aí ele pensou, se eu fizer a terceira alteração, depois não vou poder mais mexer no time. E aí o São Paulo ficou com 1 a menos e levou o primeiro gol do Tajeres. José Manuel de Barros, a sua avaliação dessa estreia do tricolor paulista. São Paulo que perde essa estreia e também com 3 problemas, né, para o departamento médico. Lucas Moura, Rafinha e Wellington Rato. José Manuel de Barros. Os clubes brasileiros combinaram entre eles de ninguém ganhar na primeira rodada. O único que roeu a corda, que não participou da combinação aí, foi o Atlético Mineiro, que foi o único brasileiro da Libertadores que venceu e bem, né, ao Caracas fora de casa nessa primeira rodada. O São Paulo cumpriu a risca, como várias outras equipes, fazendo um primeiro tempo muito ruim, como ontem o Palmeiras fez um primeiro tempo muito ruim, como o Flamengo fez um jogo muito ruim, enfim, várias equipes, né? E se for para a Sul-Americana também, e falando de outro paulista e rival do São Paulo, Corinthians também, foi um péssimo jogo, um primeiro tempo horroroso também, e por aí vai, né? Foi um início de Libertadores fraquíssimo dos brasileiros, e o São Paulo hoje acompanhou bem essa decepção dos clubes brasileiros na primeira rodada, muito embora alguns tenham reagido no segundo tempo dos seus jogos, né? E o São Paulo até esboçou uma reação no segundo tempo de hoje. Vejam, o primeiro tempo, não é que o São Paulo foi mal, o jogo foi horroroso. Os 2 times foram muito mal, né? A primeira finalização foi do André, o Andrezinho, lá o novo centroavante de São Paulo, o substituto do Caleri, que acertou a bola no peito do goleiro adversário. Finalização do gol já na parte final do primeiro tempo. E aí depois, nos acréscimos, saiu o gol do Tajeres nessa situação polêmica,
né, que acho que a maioria do torcedor faria o que o Carpini fez. Acho que a maioria até dos analistas, né? A questão é que o tempo de acréscimo foi bem significativo, né? Foram 8 minutos. São Paulo ficou com 10 contra 11 por 8 minutos. Ele estava pressionando o Tadjeres, estava jogando praticamente no campo de ataque. E a partir da expulsão do Wellington Rato, da contusão do Wellington Rato, e o Carpini resolveu segurar a alteração para o segundo tempo, né? E aí você pode perder um jogador por contusão, né? E aí vai perder esse jogador no segundo tempo. Enfim, eu já vi isso acontecer em final de primeiro tempo, assim, de um jogador se machucar e o treinador segurar a alteração, mas por 1, 2, 3 minutos. Com aquele acréscimo de 2, 3 minutos ao final de uma primeira etapa. Com 8, assim, é de se pensar mesmo, né? Mas eu acho que a maioria entende o que o Carpini pensou, né, em fazer, em guardar essa alteração para o segundo tempo, ainda mais num jogo que ele já tinha perdido 3 por contusão. Se a coisa continuasse assim, ele corria o risco de perder mais gente no segundo tempo. Na segunda etapa, o São Paulo tentou reagir, mas não deu. Não conseguiu, tomou 2-0, descontou com o Luciano, mostra que o Luciano é figura importante, né, que ele entra e é um jogador de área, fazedor de gols. Isso falta à equipe do São Paulo Futebol Clube, né? O Rames Rodrigues, da seleção da Colômbia, não existe com a camisa do São Paulo, continua ainda existindo. Foi outra vez uma figura nula, completamente nula, que não foi para o jogo, não acrescentou em nada. E para azar do São Paulo, ele perdeu o Lucas, que é a sua principal expressão técnica, é o seu grande jogador por contusão ali, quase com 30 minutos, aos 27, 28 minutos do primeiro tempo, né? E o Rames ficou ali se arrastando em campo, né? Cadê o Rames da Colômbia, né? Que podia fazer diferença num jogo desse? Infelizmente não fez. São Paulo foi mal de novo, né? Primeiro tempo muito fraco, melhorou um pouquinho no final do primeiro tempo ainda e tentou reagir no segundo tempo, mas no todo foi mal, ficou devendo outra vez o São Paulo. Torcedor do São Paulo fica na bronca, fica revoltado com o futebol apresentado pela equipe hoje na estreia da Libertadores, porque o São Paulo, da eliminação do Campeonato Paulista, aí veio a data FIFA e agora essa estreia na Libertadores, o São Paulo teve 17 dias, né, de preparação, de descanso, e o São Paulo não evoluiu, parece até que regrediu o São Paulo. Bruno Prado, muito boa noite para você. Comentou essa partida aqui na Jovem Pan com o Gabriel Dias, com o Giovanni Chacon. Bruno Prado, o que falar dessa derrota do tricolor paulista fora de casa pela Libertadores? Bruno, boa noite. Boa noite, Pedro. Boa noite a todos. Foi uma atuação bem ruim do São Paulo, né? O São Paulo, o primeiro tempo terrível, né? Um jogo bem ruim mesmo, tomou o gol no final, nos acréscimos, né? Naquela situação de um terceiro jogador machucado, e ali eu acho que Carpini não errou, não. Ele segurou para o intervalo, teve um acréscimo de 8 minutos, mas ele apostou em manter o 0-0 ali até o final do primeiro tempo, porque senão ele ficaria sem alterações para o restante do jogo. E além do risco de lesão, ele tinha, por exemplo, o Rames Rodrigues em campo, um cara que dificilmente jogaria os 90 minutos, então esse ponto nas 3 lesões foi muito azar. Mas o time foi muito mal defensivamente, ofensivamente. O lado esquerdo da defesa ali com o Diego Costa e o Wellington muito mal. Tadjeres chegou sempre por ali com muita facilidade. E para criar também, o time praticamente não criou. Melhorou muito assim na briga, na luta. O Luciano deu uma agitada. Não é que o Luciano entrou muito bem tecnicamente, mas ele pelo menos agitou, brigou, lutou, fez o gol. Ele deu um ânimo ali para o time do São Paulo, mas foi isso, né? Em nenhum momento o time evoluiu tecnicamente, taticamente. Foi talvez o pior jogo do São Paulo na temporada. Tadjeres 2, São Paulo 1, e essa situação inédita, né, que vive o técnico do São Paulo na partida, porque o Rafinha se machucou, fez alteração. Lucas se machucou, fez a segunda alteração e, consequentemente, a segunda parada. E aí, quando o Wellington Rato acabou se machucando, ele falou, não, vou segurar aqui, porque aí eu vou ter um intervalo, que aí você pode mexer à vontade, e vou ter mais uma parada, vou ter direito a mais uma parada no segundo tempo. Só que nesses minutos que o São Paulo ficou com 1 a menos, o Tadjeres foi lá e fez o primeiro gol. Aliás, primeiro tempo muito ruim dos dois times, tá? Segundo tempo, o jogo ficou mais animado, o São Paulo teve que sair mais pro jogo, já perdendo por 1-0, não tinha mais o que fazer, saiu pro campo de ataque. O Tadjeres também, né, aproveitou uma avenida ali no corredor do Wellington. Impressionante como o Tadjeres concentrou as suas jogadas pelo corredor ali onde atua o Wellington. E o jogo foi ganhando mais emoção.
não sei se organização do São Paulo, né? O São Paulo não mostrou organização em nenhum momento na partida. Tadieres 2, São Paulo 1, José Manuel. Hoje em dia, treinador faz muita diferença. Eu não estou fazendo nenhum julgamento do Thiago Carpini ainda, mas uma coisa é clara e não dá para esperar outro resultado mesmo. Eu espero que o São Paulo tenha feito de forma consciente de que precisa de um certo tempo para o Carpini ir melhorando e aprendendo, porque é assim, quando você contrata um jovem treinador, você também precisa apostar no futuro dele. É uma grande diferença o trabalho do Dorival Júnior e o trabalho de vários outros treinadores no futebol brasileiro. O Dorival Júnior, nos últimos anos, qualquer time que ele vai treinar, você vai ver diferença. Você vai ver que ele trabalha bem. Que são poucos os treinadores que estão no nível dele no futebol brasileiro. Você vai pegar o Tite, você vai pegar o Abel Ferreira, talvez até superior, mas assim, é mais ou menos por aí. Eu não sei se nós temos tantos outros, não. Né? Um ano sim, o outro não. Mas hoje são poucos treinadores nesse nível. E São Paulo perde um treinador de nível da prateleira de cima, hoje, em dia do futebol brasileiro, e aposta num jovem, numa promessa de futuro. Quer dizer, eu acho que talvez seja de se esperar erros e acertos, né? Essa questão da substituição ali, que é um momento de decisão difícil, né? Que requer talvez muita experiência, etc. Mas eu acho que a maioria faria a mesma coisa. Não dá para você... assim, o raciocínio é bem lógico em cima do que ele fez. Vou fechar a casinha aqui. É como você ter um jogador expulso no meio do segundo tempo. Vou segurar o resultado para levar o jogo para o intervalo. Mas você falou uma coisa certa. O segundo tempo que o São Paulo cresceu foi na vontade, o Bruno falou. Foi na vontade. Foi na luta, na garra. Não foi na qualidade, na organização. Aquele São Paulo organizado do ano passado, você não vê esse ano. E você não viu agora mesmo depois dessa intertemporada, antes da estreia contra o Tadieres. O adversário é um adversário que está em segundo lugar no grupo dele. Sim. Que é o grupo do River, que está atrás. Ele está à frente do River Plate na classificação do campeonato argentino. Ele faz uma boa campanha, principalmente jogando em casa, né? É um time que tem a força da sua torcida, essa coisa toda. Não é que é jogo fácil, não. Mas o jogo de hoje, o Tadieres não foi bem. Ele fez um jogo muito ruim, muito fraco. Era uma grande oportunidade do São Paulo. Se tivesse minimamente organizado, fizesse um jogo razoável para bom, ele poderia voltar com a vitória. Ou pelo menos com empate, com resultado melhor. Mas, a parte o problema das contusões, né, que é atípico no futebol, você perder 3 jogadores por contusão logo no primeiro tempo, e jogadores importantes, Rafinha, perdeu o Lucas, principalmente, e o Rato, pela força de marcação que ele dá à equipe do São Paulo. Realmente você tem que olhar que não é que foi um jogo fácil, que o São Paulo tinha que ir lá e passear, que era super favorito. Não, ele foi lá para fazer um jogo difícil. Ele nem era favorito por jogo, pelo menos no meu conceito, na minha avaliação. Mas a questão é essa. Tadieres jogou tão pouco, né? E que era a chance do São Paulo. O São Paulo acompanhou, jogou pouco mesmo. São Paulo, o jogo ficou muito aquém daquilo que a gente imagina que ele pode render. Esse foi o pior jogo do São Paulo na temporada até aqui, Piperno? O São Paulo já fez alguns jogos ruins, mas veja, também é um jogo de Libertadores, é um outro nível. Né? Claro que se pegar, por exemplo, os 2 jogos muito equilibrados que o São Paulo fez contra o Palmeiras, foram atuações melhores que as de hoje, que a atuação de hoje. Mas, e além do que, hoje também aconteceu tudo isso que a gente já expôs aqui, né? Fazer 3 alterações no primeiro tempo, todas elas por contusão, também, a tempestade perfeita contra, né? De qualquer forma, o torcedor de São Paulo, e o torcedor é sempre um passional por definição, ele não vai enxergar esse jogo como um fato isolado. Ele vai colar esse jogo no contexto negativo da temporada. São Paulo veio de uma eliminação contra o Novo Horizontino. Não, e antes, classificou contra o Ituano lá... Na última rodada, o último gol, né? Se você for perguntar... Gol na última hora. E se foi o pior jogo da temporada, se você comparar com o jogo, assim, para não ir longe, contra o Ituano e contra o Novo Horizontino, não sei se foi pior do que esses jogos. Então. Ele foi mal nesses jogos também. É aí que eu queria chegar, porque o torcedor não vai ver esse jogo de hoje como um fator isolado. Porque se o São Paulo tivesse feito um bom Campeonato Paulista
e tivesse tropeçado hoje, por conta de tudo que aconteceu no decorrer do jogo, o torcedor fala, bom, puxa, o time também hoje deu azar, porque machucou muita gente e tal. Mas não, o torcedor vai olhar para aquilo e falar, bom, o time continua mal, né? É o que faz a bancada São Paulina aqui na Jovem Pan. Puxa vida, né? O trabalho tá ruim porque todo jogo o time vai mal. Então, eu acho que assim, o tempo está correndo contra o Carpini também. Porque ele teve essa paralisação para trabalhar mais o time e havia, até por conta disso, como todo mundo fez uma pré-temporada ruim, essa seria então o primeiro momento depois da pré-temporada de parar alguns dias para poder então dar aqueles retoques que são tão necessários a um time, especialmente que veio mal no Campeonato Paulista, que daqui a pouco estreia no Campeonato Brasileiro. Porque aí o Brasileirão é um outro fantasma que vai se aproximando do torcedor. Fala, puxa vida, olha o que nós fizemos no Campeonato Paulista e como a gente começou a Libertadores. Com base nisso, qual a perspectiva de que o Campeonato Brasileiro seja diferente? Nenhuma. Nada. Eu estava olhando os números do jogo. O São Paulo teve mais posse de bola, 11 finalizações a 10. O São Paulo teve uma finalização a mais. No gol 4-3. De novo, uma finalização a mais. Enfim, escanteios, 5 escanteios a 0 a favor do São Paulo. Nos números, essa tentativa de reação no segundo tempo, porque no primeiro tempo não, foi diferente, né? Uma finalização para cada um no gol, a do Tadjeres entrou, a do São Paulo bateu no peito lá explodiu no peito do goleiro, né? Mas assim, no segundo tempo foi na vontade, né? E também em cima de uma certa fragilidade que o Tadjeres demonstrou no jogo de hoje. Né, diferente da boa campanha que faz lá no campeonato local, no campeonato argentino. Acho que o que pega muito é essa questão de que o São Paulo decepcionou no Campeonato Paulista, terminou com aquela sensação de decepção e voltou com duas questões. Primeiro, o Rames arrebentou com a camisa da Seleção da Colômbia e vai para o jogo. E vai para o jogo para jogar igual, para desempenhar aquilo lá. E o São Paulo, depois desses dias todos aí de preparação para essa estreia, e com o Lucas em campo, enfim, aí não funcionou. E assim, e aí entra o Luciano no lugar dele, e o Luciano faz alguma coisa, faz gol, e mostra. Aí vai aquela, será que foi justo tirar o Luciano para o Rames jogar? Eu acho que o treinador fez o que a maioria queria, que ele colocasse o Rames Rodrigues para jogar. Acho que se você sair perguntando, fizer uma enquete, não, tem que botar o cara para jogar. Ele que se explique aí, que renda no São Paulo o que rende lá na Seleção da Colômbia. Mas aí sai o Luciano, né? E Luciano entra e faz mais do que ele. Aí fica aquela sensação de que o Luciano, muito embora o Luciano não venha jogando o que jogou nos melhores momentos dele no São Paulo. Mas, resumo da ópera aí, o São Paulo está devendo. Parece que não evolui.